Neste tópico, vamos falar sobre gatilhos mentais. Para que servem os gatilhos mentais? De acordo com a neurociência, um adulto médio tem entre 40 a 60 mil pensamentos por dia, como, por exemplo, levantar da cama, escolher a roupa que vai vestir, a comida que vai comer, andar ou até mesmo estar nesta aula. Então, imagine que o seu cérebro, se o seu cérebro tivesse que se concentrar e tomar uma decisão sempre que fizesse uma destas ações, o cérebro não ia aguentar, era demasiado desgastante. Como é que nós podemos ver isto? É como se o nosso cérebro tivesse dividido em dois, assim de uma forma metafórica, onde nós temos o sistema 1 e temos o sistema 2. O sistema 1 podemos dizer que é aquela parte do cérebro onde nós tomamos as ações em piloto automático, sem pensar, de uma forma imediata. Não é? Porquê? Porque o nosso cérebro já está treinado para o fazer, como o levantar, o abrir os olhos, o fechar os olhos, o respirar, o escolher a roupa. No entanto, o nosso sistema 2 é a parte racional do nosso cérebro, que é a parte que tem que pensar, é a parte analítica do nosso cérebro. O que é que eu quero dizer com isto? Em muitas das ações do nosso dia a dia, nós fazemos-las em modo automático, como por exemplo, imaginem, vamos a conduzir, não é? E nós já vamos em piloto automático, portanto, não precisamos de pensar muito. No entanto, se alguém se atravessar à nossa frente de repente, não é? Isso é um alerta para nós e o nosso cérebro ativa automaticamente o sistema 2 para ele pensar e para ele agir. Então, os gatilhos mentais são as decisões que o nosso cérebro toma em piloto automático para evitar um desgaste perante tantas escolhas. Porque o nosso cérebro, se estivesse sempre no sistema 2, em sistema de alerta, nós não aguentávamos, era desgastante. Se forem ler sobre neurociência, isso mesmo está explicado. Aqui, o principal, não é? O principal ponto ligado aos gatilhos mentais é que os gatilhos são para utilizar e facilitar o cérebro a tomar decisões. É como se o cérebro filtrasse quais as decisões que precisam de atenção especial e as decisões que faz de forma automática porque foi educado para as fazer. Ou seja, nós queremos que o cérebro decida mais rápido. Então, nós entregamos ao cérebro sugestões, essas sugestões são os gatilhos mentais, para que ele tenha muito mais facilidade na tomada de decisão. Portanto, nós, ao entregarmos ao cérebro esses gatilhos mentais, é como se ele fosse preguiçoso e ele já está treinado, não é? Para agir de forma automática perante essas ações, se assim se pode dizer, ou perante essas expressões. Na verdade, os gatilhos mentais vão nos servir para facilitar o processo de decisão. Muito importante, e é isto que eu quero que retenham. Os gatilhos mentais são palavras ou expressões que geram uma determinada reação emocional em nós e no seu público-alvo e levam a uma ação, a uma tomada de decisão rápida, sem ter que pensar. É isto que gostaria que retivesse sobre os gatilhos mentais. E usar os gatilhos mentais vai fazer com que tenha mais sucesso nas vendas dos seus produtos, dos seus serviços, ou mesmo quando está a falar com potenciais clientes. Vamos ver então aqui alguns exemplos, tal e qual como eu disse há pouco, que é a parte mais importante que eu gostaria que eu quero que retenha, é que são palavras ou expressões que geram uma determinada reação emocional no nosso público-alvo e o levam a uma ação. Não é? E essas expressões estão sempre relacionadas com a urgência, com a escassez, com o medo e isso provoca em nós uma reação emocional e nós agimos
de forma automática, é como se é o nosso sistema 1 a atuar, como se o nosso cérebro fosse preguiçoso. E vamos ver então alguns exemplos. Escassez. O gatilho mental da escassez. As pessoas costumam dar mais valor àquilo que é escasso e é difícil de conseguir. Quanto menos há, mais as pessoas querem, não é? Quando há pouco, as pessoas querem mais. E, como exemplo, para aplicar, no seu copy, quer numa publicação, nas redes sociais, numa newsletter, seja onde for, pode aplicar este gatilho mental. Por exemplo, curso com vagas limitadas. A pessoa já sabe que tem vagas limitadas. Então, epá, vagas limitadas, se eu não me inscrever já, eu possivelmente depois já não vou conseguir inscrever-me. Bónus especial para os primeiros 10 compradores. A mesma coisa, eu vou comprar já porque eu quero estar entre os primeiros 10 compradores. Apenas 2 unidades, a escassez, apenas 2 unidades, então eu vou comprar. Nós vemos muito isto, por exemplo, se forem à plataforma de reservas Booking, fazer uma reserva de um hotel, muitas vezes diz só tem um quarto disponível, não é? Ou só tem dois alojamentos disponíveis nesta data. E aí está a funcionar o trigger, o gatilho da escassez. Últimas vagas. Agora, o gatilho da urgência. O que é isto do gatilho da urgência? O gatilho da urgência vai despertar em nós a necessidade de tomar a tal decisão rápida que falámos anteriormente para não perder a oportunidade. E onde é que nós podemos aplicar? Mais uma vez, em todos os nossos portos de comunicação e exemplos. Só até hoje, por exemplo, se lembrarem de campanhas do Continente ou do Pingo Doce, não é? Eles têm exemplos, por exemplo, carne de porco a 90, 1 quilo de carne de porco a 1 euro, só este fim de semana. É o gatilho da urgência, só tenho este fim de semana para comprar. Última oportunidade, a mesma coisa, a urgência é a última oportunidade que eu vou ter. Se eu não aproveitar agora, já não vou aproveitar. O Black Friday também é um ótimo exemplo de urgência. Só temos aquela sexta-feira, ou antigamente só tínhamos a sexta-feira para comprar no Black Friday com grandes descontos. Hoje já se generalizou a mais datas e não só a uma sexta-feira específica. Hoje é o último dia, outro exemplo, e termina hoje, outro exemplo. Faltam 5 minutos. Quem utilizar, por exemplo, algumas plataformas de reservas, nomeadamente para comprar bilhetes para concertos, muitas vezes quando se está a fazer a reserva do bilhete para o concerto, vai aparecendo a dizer já só tem 10 minutos para fazer a reserva, já só tem 5 minutos para fazer a reserva, e isso vai criar em nós uma pressão de urgência, enquanto nós estamos a comprar os bilhetes do concerto, que eu só me quero despachar e ir para a parte do check-out e do carrinho de compras para fazer o pagamento antes que aqueles minutos acabem e eu perca aqueles lugares no concerto. Próximo gatilho mental, autoridade. Quem é tratado como autoridade é respeitado e levado a sério. Como é que nós podemos ganhar autoridade? Se eu for, por exemplo, ser oradora em determinados eventos, se eu publicar um livro, se eu criar um blog com conteúdo sobre o meu setor de atuação, se toda a minha rede digital, o meu blog, o meu site, as minhas redes sociais, a minha newsletter, onde eu comunico e eu estiver sempre a comunicar sobre o meu setor de atividade, as pessoas começam-me a ver como uma especialista naquela área, com autoridade naquela área. E é assim que se ganha a autoridade, e a minha autoridade, claro, vai aumentando. Exemplos.
e nós vemos muitas vezes isto em anúncios, não é? Em que eu digo, vendo 3, imaginando que sou um consultor imobiliário e eu, no meu discurso ou nos meus anúncios, no meu site, eu posso então pôr a minha autoridade e dizer, vendo 3 imóveis por dia, já fiz milhares de euros em vendas num mês, ou método testado e aprovado por 3.457 dos nossos clientes. Portanto, eu tenho um serviço onde o método já foi testado e aprovado por 3.000 clientes. Tudo isto me vai dar autoridade. Tenho 20 anos de experiência prática na área de marketing, em estratégia e gestão de marketing. E também nos sites, muitas vezes vemos o logotipo das empresas e onde se diz estas empresas confiam em nós, portanto, de empresas clientes, empresas grandes ou empresas com grande notoriedade no mercado, e nós dizemos estas empresas confiam em nós. Tudo isto nos vai dar autoridade. Depois, o gatilho da reciprocidade. O que é isto do gatilho da reciprocidade? Quando se dá algo a alguém, mesmo que essa pessoa não tenha pedido, é natural que ela queira retribuir. Por exemplo, quando alguém nos dá um presente de Natal, uma prenda de Natal, e nós não compramos uma prenda de Natal para essa pessoa, nós quase que nos sentimos na obrigação de depois ir comprar uma prenda de Natal para lhe oferecer. Quando somos convidados para ir jantar ou almoçar à casa de alguém, nós depois sentimos na obrigação de também convidar essa pessoa para vir jantar à nossa casa. Quando somos convidados para um casamento, sentimos na obrigação de depois, se formos casar, também convidar para o nosso casamento. Se formos convidados para um batizado, mesmo que não queiramos, quase que nos sentimos obrigados a levar um presente. Portanto, nestas situações, nós não pedimos, não é? Mas quando nos dão algo, é natural que nós queiramos retribuir. E num potencial cliente, quando oferecemos qualquer coisa, ele também se sente na necessidade de retribuir, nem que seja de forma inconsciente. Fica na mente dele que nós lhe demos, nós lhe oferecemos alguma coisa. Vamos ver aqui exemplos. Bónus ativado com a sua compra. Imaginem que a pessoa vai comprar qualquer coisa e se comprar, então vai ter um bónus ativado com a compra. Oferta incluída na sua compra. Vemos muito isso em produtos de estética e nas farmácias online, que quando nós compramos um produto, vem uma série de amostras e de ofertas incluídas relacionado com o tipo de produtos que nós compramos. E o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que eu queira comprar sempre naquela farmácia ou naquela loja online de produtos de cosmética, porque eu sei que me estão sempre a incluir ofertas dentro da minha embalagem de compra. Sessão gratuita, amostra grátis. A sessão gratuita funciona muito bem, por exemplo, um coach que pode oferecer a primeira sessão e essa sessão ser gratuita. A mesma coisa quem faz consultoria, oferecer a primeira sessão, ou nos ginásios, não é? Oferecerem a primeira sessão. Porque quando se oferece a primeira sessão e se está em contato com o potencial cliente, é quase garantido que fechamos o negócio. Não é? Quando estamos com o cliente à nossa frente e estamos a fazer uma sessão gratuita, seja de coaching ou de consultoria, nós conseguimos fechar 90% das nossas, não é? Das nossas leads. E também um cupom de desconto. Isto faz com que a pessoa, não é, volte para utilizar o cupom de desconto. Prova social, o gatilho mental da prova social. Portanto, quanto mais pessoas optam por determinada opção,
mais somos influenciados a tomar a mesma atitude. E qual é o exemplo que vos posso dar? Os testemunhos de clientes, as reviews que nós vemos de clientes, as classificações por estrelas, a avaliação de satisfação do cliente ou avaliação de satisfação do produto, tudo isto nos vai dar prova social, não é? Juntamente, por exemplo, com o gatilho da autoridade. É muito importante que sempre que esteja com o cliente e que ele, e quando acaba de prestar o serviço ou de vender o produto, se vê que ele fica satisfeito, não é? Pedir-lhe um testemunho, pedir-lhe um review, o que é que ele sentia antes ou como é que ele estava antes de comprar aquele produto e depois de comprar, qual foi a transformação que ele teve. É muito importante obter testemunhos e reviews e avaliações de satisfação de clientes. E também as histórias partilhadas. Aqui não é que seja mais difícil, mas nem todos os clientes se sentem confortáveis em expor, mas o ideal é que consiga gravar um vídeo com um testemunho real da pessoa a falar e a dizer como é que foi antes e como é que passou, qual foi a transformação que teve. E se tiver isto então em vídeo e puder partilhar nas suas newsletters, no YouTube, na sua conta de YouTube, no seu site ou no seu blog, nas redes sociais, é uma prova social valiosíssima. E, por fim, as imagens de pessoas a usar o seu produto ou o seu serviço. Que as pessoas, por exemplo, partilhem nas redes sociais uma fotografia a usar o seu produto ou o seu serviço e que identifiquem a sua marca ou a sua conta, ou que utilizem o seu hashtag. O gatilho da antecipação. As pessoas gostam de se sentir especiais e privilegiadas. Então, como é que nós podemos utilizar este gatilho para que elas se sintam privilegiadas e especiais? Quando lhe oferecemos, por exemplo, uma antestreia para um filme, para um filme de cinema, o ter acesso antes do público em geral, por exemplo, pré-vendas ou saldos para clientes especiais. Vemos muito as lojas de roupa fazerem saldos privados para clientes ou terem acesso à coleção antes do público em geral. Portanto, utilizar estas opções, seja o primeiro a ter acesso, seja o primeiro a comprar, como por exemplo a Apple faz com o iPhone, cria uma lista, primeiro faz uma campanha de marketing enorme sobre o lançamento do iPhone que vai acontecer passado 4 ou 5 meses, sabe-se que vai ser lançado em setembro e depois ainda abre as pré-encomendas sem o produto estar ainda disponível. E agora o gatilho da curiosidade. A curiosidade acaba por gerar desejo, não é? E o desejo gera ação. No geral, todos nós temos curiosidade, somos curiosos. E para ativar este gatilho, o gatilho da curiosidade, nós podemos usar títulos ou assuntos chamativos e usar termos como segredo ou, por exemplo, pouco conhecido. E, por exemplo, em títulos para um artigo que esteja a escrever, e se tomarem atenção e começarem a ver nas newsletters que recebem, nos artigos que leem nos motores de pesquisa, nos blogs que leem, vão ver que estes títulos são utilizados. Um segredo nunca antes revelado. Esta informação é altamente confidencial. Poucas pessoas têm acesso a esta informação.
Utilizar estas frases, utilizar estas expressões, está a ativar o gatilho da curiosidade. Confissões de um empreendedor. Esta, então, confissões de um empreendedor, não é? A nossa tendência é logo clicar e ir ver, não é? Quais são as confissões deste empreendedor. O poucas pessoas têm acesso a esta informação, têm o gatilho da curiosidade, mas também têm o gatilho do se sentir especial, porque só pessoas especiais é que vão ter acesso a esta informação. E por fim, não é? Serviço ao grupo ou comunidade, e hoje em dia vemos várias comunidades, comunidade secreta para profissionais, ou comunidade privada só para determinados clientes que compraram determinado produto, ou comunidade ou grupo para determinados clientes que fizeram aquele curso. E agora o gatilho mental da exclusividade. Mais do que sermos especiais, nós gostamos, não é, de ser exclusivos, não é? Adoramos pertencer a um grupo que é exclusivo. E então, como é que aplicamos este gatilho mental da exclusividade? Edição limitada exclusiva, vemos isso nas marcas de óculos, marcas de esferográficas, oportunidade exclusiva e limitada, convite exclusivo e intransmissível, portanto, é mesmo só para mim, é exclusivo, eu não o posso passar a ninguém, e também enviar um conteúdo exclusivo para os seus clientes ou subscritores da sua newsletter. Só eles é que têm acesso a este tipo de informação. E vemos também em muitas outras marcas em que se pode personalizar aquilo que compramos. Por exemplo, o Porsche, a pessoa pode personalizar o Porsche para si, de uma forma exclusiva, só ele é que vai ter a sua viatura com aquelas características. Ou pôr, por exemplo, nas malas da Louis Vuitton, podemos pôr o nome da pessoa ou o monograma da pessoa. Portanto, são formas, são gatilhos que funcionam como exclusividade. Em negócios mais pequenos, como é o meu e com certeza como é o de alguns de vós, não é? Podemos utilizar isto nos nossos produtos, edição limitada exclusiva. E vou lançar uma coleção, por exemplo, como agora se vê de roupa, uma coleção cápsula, só tem aquelas peças, é uma edição limitada e assim que esgotar, esgotou. E temos também outros gatilhos mentais. O medo, o evento, a especificidade, o efeito de celebridade, simpatia, sorriso, controvérsia e prova científica. Vamos ver de uma forma resumida cada um deles. O que eu sugiro, quem quiser saber mais sobre gatilhos mentais, que leia o livro As Armas da Persuasão, que eu disponibilizei no Moodle, ou então que o comprem ou aluguem numa biblioteca, porque é um dos livros mais importantes ou mais popular relacionado com os gatilhos mentais. O do medo. Que expressões são usadas? Você não vai querer ficar de fora, você não quer perder. Portanto, são expressões que nos vão fazer, pá, eu não vou querer perder, não, eu não vou querer perder, então eu vou me inscrever, não, eu vou comprar, não, eu não vou querer ficar de fora. O do evento, não é? Quando há um evento, as pessoas querem lá estar, querem ir, querem estar presentes, mesmo que não tenham muito interesse por aquele evento. Podemos dizer, por exemplo, quando é o Rock in Rio, há muita gente que acaba por ir porque é um evento muito grande e como todos vão, as pessoas também querem ir, também querem lá estar, também querem ir pelo menos uma vez para ver como é que é. Quando foi a Expo 98, exatamente a mesma coisa, portanto houve muita gente que acabou por ir porque era um evento grande e os outros iam, então eu também tinha que ir, nem que fosse para saber o que é que aquilo era. E funciona bem este gatilho. O gatilho da especificidade, o ser concreto,
ser específico ajuda muito, mas acima de tudo ser verdadeiro, sermos honestos e não mentirmos. Por exemplo, se estivermos a falar de produtos de dieta ou de suplementos, neste caso aqui o exemplo da dieta, devemos dizer perde 5 quilos em 2 semanas. E a pessoa sabe que vai perder 5 quilos em 2 semanas, não é? Nem em 3, nem em 4. E não são 5 quilos, não são nem 4, nem 3, nem 2 quilos. Portanto, vou-me repetir, ser concreto e ser específico. E, acima de tudo, honesto na promessa que está a fazer. Depois, o efeito da celebridade. Nós passamos pela fase da autoridade, de nos tornarmos uma autoridade no setor de atividade em que estamos, não é? Mas depois de sermos autoridade, nós ainda podemos subir ao patamar de celebridade. E então nós, quando vemos uma celebridade, nós queremos vê-la, nós queremos ouvi-la. Se uma pessoa achar que eu sou uma celebridade, ela fica interessada em ouvir-me, prolonga a presença só para me ouvir. E nós conseguimos fazer isso. Portanto, trabalhar toda a nossa imagem pessoal de forma a, depois de sermos uma autoridade, começarmos a ser vistos como uma celebridade. Outro gatilho, o da simpatia, o do sorriso. Este é ação gera ação. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu entrar numa loja e eu for antipática para uma empregada, à partida a empregada também não vai ser muito simpática para mim, não é? Ou se eu entrar na loja e for mal recebido e também forem antipáticos para mim, ou agressivos ou mal educados, eu não vou desfazer-me em simpatias. E vice-versa, se alguém se dirigir a mim de uma forma simpática, educada, com um sorriso, automaticamente a minha predisposição é também ser delicada, ser educada, ser simpática e esboçar um sorriso. Experimentem, experimente e sorria para as pessoas e veja que de retorno a pessoa também sorri para si. A controvérsia. Há personalidades que gostam de utilizar este gatilho mental, o de serem controversos, não é? Faz com que as pessoas falem, não é? E tomem uma posição. Provoca, pode-se dizer, ali um ruído, um sururu, e faz com que a pessoa seja falada e acaba por captar muito atenção. Podia-vos dar aqui alguns exemplos. Vamos ver o caso, deixem-me cá pensar de quem é que poderá ser. Não queria aqui dar exemplos de políticos, mas, ou pessoas relacionadas com a política, mas é o que me ocorre. Por exemplo, a advogada Susana Garcia é uma pessoa controversa, faz com que as pessoas falem dela, ela capta muito a atenção e faz com que as pessoas tomem uma posição, ou gostam ou não gostam, ou concordam ou não concordam, mas acaba por lhe dar muita visibilidade, não é? A mesma coisa com a Joana Amaral Dias, é uma pessoa que também cria muita controvérsia, em que as pessoas falam, obriga as pessoas a tomarem uma decisão e, mais uma vez, acaba por captar muita atenção. E, por último, o da comunidade, o gatilho mental da comunidade. E quando temos uma comunidade ou fazemos parte, não é, de uma comunidade ou de um grupo, é um gatilho muito forte. Nós gostamos de pertencer a grupos, nós gostamos de ter os nossos pares, identificarmos-nos com os nossos pares, e então este é um gatilho forte. E como é que nós o podemos fazer? Por exemplo, no nosso negócio,
criarmos um grupo específico ou uma área específica de acesso para os nossos clientes, ou mesmo atualmente vê-se nas redes sociais criarem grupos específicos para os clientes, ou ver inclusive marcas que criam um produto de subscrição onde têm uma comunidade que se entreajuda e não é? E nós podemos utilizar as marcas, todas as marcas e todos os negócios poderão fazê-lo e criar este gatilho, aplicar este gatilho, criando uma comunidade de clientes, criando um grupo para os clientes, com uma zona privada, por exemplo, no site, onde só eles têm acesso. Tínhamos esquecido deste último, da prova do artigo científico, não é? Quando nós estamos a dar uma série de artefactos ou comprovativos que mostram que aquilo funciona. Nós vemos agora com o Covid que é sempre baseado em estudos em estudos e em análises, e as vacinas foram baseadas nos estudos, e tudo isso vai dar aqui credibilidade ao nosso conteúdo. Portanto, quando estamos a produzir conteúdo, podemos utilizar este gatilho mental. Portanto, está aprovado pelo artigo científico tal, ou está aprovado pelos testes tal, tal e tal, foi feita uma amostra e deram estes resultados. Portanto, utilizar também este gatilho mental de ser baseado num artigo científico ou em algo que já foi num estudo, ser baseado num estudo, ou, por exemplo, ser baseado numa amostra que foi feita uma prova. Questões que tenham em relação aos gatilhos mentais, coloquem no Moodle ou enviem-me uma mensagem ou um e-mail. Obrigada.